António Cândido, como é que está a decorrer o seu trabalho de pesquisa aqui na Biblioteca Municipal e no Arquivo de Amarante? Tenho 2 anos de trabalho, estou a concluir o 2º ano de trabalho. Ao todo constituem 6 meses de trabalho, 3 em 2024, 3 em 2025. Tem corrido muito bem, com o apoio que desde já agradeço da Câmara Municipal, da Biblioteca Municipal e dos funcionários que aqui trabalham. Tem sido um trabalho exaustivo? Tenho feito um horário de funcionário público, de segunda a sábado. Tem sido um trabalho exaustivo. E qual é a finalidade desse seu trabalho? Comecei por vir para Amarante em 2024 com o objetivo de estudar o espólio para escrever uma biografia de Pascoais. Dei-me conta que não existia uma biografia sobre este poeta. Existiam apenas subsídios, pequenas abordagens biográficas, memórias sobre o poeta, mas não uma biografia. Portanto, o primeiro objetivo foi e continua a ser escrever uma biografia. Desdobrei o objetivo de 2024 num novo objetivo, que é estudar e publicar pelo menos um dos inéditos que Pascoais pensou em vida editar. Estou a falar das Cartas a uma Poetisa. Associei para isso uma segunda pessoa a este trabalho, que é a Mara Rosa, que me tem auxiliado muito na transcrição e na anotação deste manuscrito. Mas está em projeto ou já está em andamento fazer esse objetivo? O segundo objetivo, eu creio que até será mais fácil e mais imediato que a biografia. A biografia é muito trabalhosa. Conhecia-se muito pouco sobre a vida de Pascoais. Era um homem muito secreto e muito misterioso em muitos domínios, muito reservado, com uma vida privada muito escondida e, portanto, que nunca foi estudada. A publicação deste inédito, eu creio que em 2027, seguramente, estará cá fora. O que é que o surpreendeu no espólio, concretamente? Os inéditos que existem para publicação, os manuscritos que constituem a retaguarda das publicações que Pascoais foi fazendo ao longo da vida e que eu nunca pensei que tivessem exigido tanto trabalho. Por exemplo, do São Paulo de Pascoais, nós temos uns 5 manuscritos, cópias sucessivas umas das outras. Ou seja, um livro como São Paulo, com 300 ou 400 páginas, tem manuscritos de mais de 1 milhar de páginas. Isto foi uma surpresa muito grande. Há outra surpresa, que é a correspondência que Pascoais trocou e que revelam segredos pessoais bastante importantes. Qual é a sensação de lidar com o espólio do poeta? É de facto um manancial riquíssimo para estudar quer a escrita, a literatura em si, quer a vida. É um espólio que precisa de muito trabalho, muito trabalho. Há setores muito diversificados neste espólio, que vão desde a pintura que está no museu e que precisava de uma equipa preparada para abordar a obra plástica de Pascoais e depois várias equipas para trabalharem a correspondência, os inéditos e, sobretudo, também poder um dia, mas é talvez um objetivo que eu neste momento não tenho nem aconselho, que é fazer, por exemplo, edições críticas. Uma edição crítica da obra de Pascoais é um sonho,
mas que é qualquer coisa de monumental em termos de trabalho. Está a ver o São Paulo, uma edição crítica do São Paulo, é a publicação das 5 ou 6 versões que existem do texto. Só o São Paulo exigiria qualquer coisa como um livro com 1500 páginas. António, o interesse por Pascoais surgiu de um momento para o outro ou foi-se formando ao longo do tempo? Foi-se formando ao longo do tempo. Eu cheguei a Pascoais na década de 80, ou seja, há 40 anos. A primeira visita que fiz a Pascoais, à Casa de Pascoais, foi em 1986. Estão praticamente a fazer 40 anos. Nessa altura eu lia Pascoais. Comecei a ler Pascoais no início da década de 80, mas vou-lhe revelar uma coisa. A primeira vez que vim a Pascoais, não vim a Pascoais, vim a Amarante, foi em 1978. No início de 1978, passavam 100 anos do nascimento de Teixeira de Pascoais. Existia uma exposição na Biblioteca Nacional na altura, sobre esta figura e a sua obra. Foi uma exposição inaugurada no final de 1977. Prefaziam 100 anos do nascimento do poeta. Eu era estudante na Faculdade de Letras, no Campo Grande. Passei um dia na Biblioteca Nacional e vi o anúncio da exposição. Entrei e a primeira coisa que vi foi uma imagem do Marão, um granito do Marão. Fiquei fascinado. Logo no início de 78 vim a Amarante, com mochila, sem saber nada de Amarante, nem onde ficava, nem o que existia. Cheguei ao Largo do Arquinho, numa caminhonete. Atravessei Amarante nesse dia. Perguntei a alguém que me dissesse onde ficava Pascoais. Disseram-me, fica muito longe. Não se arrisca lá ir, porque ninguém lhe abre a porta e vai andar imenso até lá chegar. Nessa noite, dormi no mercado, onde é hoje o mercado municipal, num saco de cama. No dia seguinte fui-me embora. A minha primeira visita a Amarante foi assim, em 1978. E foi aí Estava viva ainda o João Vasconcelos e a Maria Amélia, que felizmente ainda está connosco. Tenho imensa pena de não ter ido a Pascoais nesse dia. Nasceu aí a paixão por Pascoais Nasceu. E por Amarante também. E por Amarante também. Fiquei fascinado com Amarante. Quando desci no Largo do Arquinho, a impressão que tenho daquela época são castanhas, assadores de castanhas por todo o lado, e lojas e ofícios, coisas que desapareceram totalmente hoje. Fui até Santa Luzia a pé, atravessei Amarante nesta linha toda, não é? Mas não subi a Teixeira de Vasconcelos. Fui pela Cândido dos Reis, que era a rua mais movimentada, digamos assim, em termos de comércio. Não é? Como descreve Pascoais, agora depois de tantos anos de conhecimento, não só como homem de saber, mas como, quase diria, um troglodita naquela sua solidão? É um grande poeta, é um grande escritor e é um grande homem. É um grande homem, é um homem que viveu uma vida, sabe, muito modesta, demasiado modesta, até para a impressão que temos dele. De um homem que nasceu numa família abastada, filho de uma personalidade amarantina de grande importância, provavelmente era uma das primeiras figuras do Conselho de Amarante daquela época, e, portanto, era um homem que poderia ter tido uma vida de rico, de homem rico, mas que viveu com uma modéstia muito grande. Estou convencido que Pascoais deixou uma pegada ecológica praticamente mínima. Os gastos que fez durante a vida foram insignificantes. Foi um monge. De qualquer das formas, o contexto familiar também o ajudou a ser o que foi. Ajudou, embora, como lhe digo, ele viveu ao arrepio da família. Viveu um bocadinho ao arrepio da família.
aproveitou-se de alguma maneira do contexto em que estava e nunca entrou em ruptura com esse contexto. Não fugiu de casa, por exemplo. Não se isolou no Alto do Marão para viver como um ermita. Não fez nada disso, mas viveu como um ermita em Pascoais. É por isso que aquela aula que ele criou na casa, a aula do fundo, que seguramente o Delfim conhece muito bem, e fotografou e filmou, aquela aula que é criada por ele e onde ele se retira, é uma aula de monge, é uma aula monástica, é uma aula muito pobre em relação ao resto da casa e àquilo que ele poderia ter tido. António, por que é tão difícil ler Pascoais? Deixe-me ainda dizer-lhe uma coisa Sim. sobre o contexto familiar de Pascoais Sim, antes sim. de responder à sua pergunta. Sabe, toda a herança que Pascoais teve, e teve uma herança, como sabemos, gigantesca, de toda a herança de Pascoais eu creio que ele elegia um lugar como privilegiado e que nem sequer era o solar de Gatão. Era a casa de Travanca do Monte. Eu creio que de tudo aquilo que foi a herança familiar que ele beneficiou, a casa de Travanca do Monte tem um lugar especial e único, porque foi aí que a natureza lhe foi revelada. E este poeta é, sobretudo, um poeta da natureza. É um poeta da natureza selvagem. E isto talvez seja a dimensão para o futuro que o Pascoais nos oferece. Delfim, e agora a sua pergunta. Pergunte-me, por favor. E isto, ler Pascoais é de veras complicado. Tem a ver, essencialmente, com quem lê, não? O nível de conhecimento de quem lê é que vai, naturalmente, decidir o que é a obra, não é? Eu não diria que Pascoais é um poeta difícil, nem é um poeta que tenha perdido leitores. É um poeta que continua a ser lido, é um poeta que continua a ser estudado e é um poeta que continua a ter uma mensagem importantíssima para o presente e para o futuro. Agora, é de facto um poeta, é um poeta de uma minoria, não é um poeta para quem está nas redes sociais, para quem só faz o serão a ver televisão. Aí, de facto, Pascoais não é um poeta para ser lido, mas é um poeta que continua a ter uma minoria importante de leitores. E repare que Pascoais escreveu livros como o São Paulo, como o São Jerónimo, como o Napoleão, como o penitente Camilo Castelo Branco, que continuam a ser figuras de uma grande importância na cultura portuguesa e na cultura universal. Quem saiba quem é Napoleão terá sempre interesse em conhecer aquilo que Pascoais disse sobre Napoleão, que é um livro importantíssimo na obra dele. Portanto, eu compreendo a dificuldade de ler Pascoais numa época como aquela em que estamos, mas continuo sempre a pensar que Pascoais continua a ter um público e continuará sempre a ter um público para o ler. Uma das coisas que naturalmente há uma certa dúvida no ar, se nos puder esclarecer acerca da sexualidade do poeta, tem alguma ideia por aquilo que estudou em relação a essa situação? Uma das novidades do espólio de Pascoais, sobretudo na correspondência, em que é possível ler centenas de cartas que ele recebeu, mais até do que escreveu, porque essas estão noutros espólios, mas das cartas que ele recebeu é possível tirar uma imagem sobre aquilo que chama a sexualidade de Pascoais, ou seja, a sua vida amorosa. E, de facto, há qualquer coisa de novo que esta pesquisa no espólio nos traz e que é um perfil de um Pascoais que, assumidamente,
pretendeu ser um solitário e um homem solteiro. Isso não aconteceu por um condicionalismo exterior, por algo que lhe tenha sido imposto, mas por vontade própria. O que não quer dizer que Pascoais fosse um padre. Está muito longe da sensibilidade eclesiástica. Não podemos confundir esta vontade que Pascoais teve de ser um homem solitário e solteiro com aquilo que é exigido a um padre. Pascoais apaixonou-se profundamente por várias mulheres e cultivou essas paixões, mas teve uma forma muito singular de as viver. E, de facto, temos de respeitar a forma como ele as viveu. Mas, na verdade, ele viveu aquilo que se chamam amores platónicos. Amores que se incendeiam ainda mais com a distância que é mantida. Portanto, Pascoais cultivou o desejo sexual, o desejo amoroso, mas sempre à distância. Repare, vou-lhe dar um exemplo. A famosa inglesa Leonor Dag, de uma família de Mogadouro, em Trás-os-Montes, e que foi uma das maiores paixões que Pascoais teve. Conheceu-a na Foz do Porto, em 1909. Teve imediatamente uma paixão à primeira vista por ela. Viu-a num elétrico. Nunca mais a abandonou. Passou a fazer aquela viagem no elétrico da Foz. Ela ia para Lessa da Palmeira. O Pascoais vivia na Foz do Douro. Passou a fazer a viagem com ela todos os dias. Nunca lhe falou. Nunca lhe falou. Passou a ir vê-la patinar. Perseguia-a nas ruas do Porto. Sabemos que foi a Londres depois visitá-la. E sempre até hoje nos disseram que esta inglesa teria recusado o casamento com Pascoais. Pascoais ofereceu-lhe casamento. E que ela o teria recusado. Sabemos hoje, pela leitura do espólio, pelas cartas que ele troca com a mãe, que Pascoais chegou a estar noivo da Leonor Dag. E que a Leonor Dag lhe chegou a escrever várias vezes e ficou à espera de um anel de noivado que o Pascoais lhe mandaria. A mãe, por volta de 1913, convida o Pascoais a ir ficar à casa do Mogadouro, ser recebido como noivo da Leonor e entregar-lhe naquele momento o anel de noivado. Pascoais nunca mais disse nada. Está a ver como era Pascoais. Quando a Leonor morreu, Pascoais escreveu um alucinante poema de amor à Leonor, em 1925. Portanto, este homem era um homem que alimentava a paixão com a saudade. Eu creio que Pascoais soube como ninguém o que era a saudade. Saudade que tem um desejo profundíssimo, mas que também tem uma mágoa e uma dor. Pascoais também viveu como solitário a dor da solidão. Delfim, para já é o que eu lhe posso dizer. O Delfim está a tocar num dos aspectos mais íntimos da vida de Pascoais e dos mais difíceis de perceber, porque não é vulgar viver como ele viveu o amor. Um padre não vive o amor por Deus. Pascoais viveu o amor pelo homem, pelo humano, pelo ser humano, mas viveu de uma forma muito singular e difícil de explicar e impossível de seguir. Não há ninguém que possa seguir aquela experiência. É impossível. António Cândido, diversas figuras culturais visitavam Pascoais com frequência. O que é que destaca? A primeira delas, inevitavelmente, Miguel de Unamuno, que é um autor de grande projeção universal e que teve um contacto epistolar importante com Pascoais e que chegou a vir a Amarante
e que foi recebido no Solar de Pascoais em 1906. E, portanto, isso é da maior importância destacar. A segunda figura que eu destacaria, e essa não esteve apenas uma vez, porque vivia aqui muito perto, em Guimarães, é o Raul Brandão, que é um grande escritor, do século XX em Portugal, talvez um dos maiores de toda a literatura portuguesa, e que frequentou muitas e muitas vezes aquela casa. Chegava a vir a Pascoais para beber a água da fonte dos golfinhos, para curar os males que tinha nos rins e no sangue. E, portanto, era um homem que estava regularmente em Pascoais. Foi em Pascoais que ele aprendeu a pintar, ou que começou a pintar. Há uma pintura magnífica do Val de Gatão, vista do Ladário, do alto do Ladário, uma pintura magnífica do Raul Brandão, que está hoje no Museu Amadeu Sousa Cardoso e que pertencia ao espólio do Pascoais. Foi uma oferta, uma dádiva que o Raul Brandão, depois de estar aqui em 1928, creio, oferece à Casa de Pascoais. E quando o espólio é comprado, passa a integrar o Museu Amadeu Sousa Cardoso. É uma peça notável. Está hoje aqui na exposição da antiga cadeia. Se eu tivesse de selecionar outras figuras, são muitas. Pensaria no António Correia de Oliveira, pensaria no Noriega Varela, que é um poeta galego, o Vicente Risco passou também aqui em Pascoais, e creio que o próprio Fernando Pessoa chegou a pensar vir à Casa de Pascoais nos anos 30. Em 1930, 31, quando o Pascoais publica as obras completas, o Fernando Pessoa chega a pensar a vir a Amarante para ter um encontro com Pascoais, que não se efetivou. Fernando Pessoa morre pouco depois, em 1935. Estes encontros culturais eram importantes? Importantíssimos. Pascoais era um homem que gostava de conviver. Tinha tertúlias de café. As tertúlias de Amarante, do café, são importantíssimas de reviver e são difíceis hoje. É um trabalho que está por fazer. Saber os cafés que Pascoais frequentou aqui em Amarante, e em Lisboa e no Porto. Portanto, era um homem que gostava muito de conviver e, no fundo, convidava os seus amigos para irem a Pascoais com muita regularidade. Outro deles, o António Duarte. O António Duarte foi vezes sem conta a Pascoais. O Henrique de Passo de Arcos, o Eduardo de Oliveira, e o Ernesto Veiga de Oliveira do Porto, e mais tarde o Eugênio de Andrade. Passaram por Pascoais muito regularmente. A Sofia de Melbreiner, Anderson, esteve aqui várias vezes em Pascoais. A primeira vez que chegou a Pascoais, provavelmente saiu da Casa da Cerca e foi a cavalo. Apareceu a cavalo em Pascoais. Sabemos hoje uma grande figura da literatura portuguesa. Era uma jovem que teria 18 anos na altura que chega a Pascoais. Um centro cultural. Era um centro cultural. Por incrível que pareça, aquela casa constituía um centro cultural perdido numa freguesia e numa aldeia absolutamente desconhecida de Portugal. E repare, este convívio cultural naquela casa prolonga-se depois da morte de Pascoais. O herdeiro daquela casa, que é um sobrinho direto, João de Vasconcelos, filho de um irmão de Pascoais, também ele chamado João Vasconcelos, é um homem que continuou a dar àquela casa o mesmo estatuto cultural e recebeu ali figuras como o Mário Cesarini, o Cruzeiro Seixas ou o da Assunção. Professor, porquê poeta da saudade?
A saudade está em todas as obras, praticamente, de Pascoais. Eu diria, a saudade está no sangue daquele homem. Ele metabolizou a saudade no sangue. Por isso eu lhe dizia, a saudade pode ser muito portuguesa. A saudade até pode ser muito universal. Acredito que qualquer homem, qualquer ser humano sente saudade. Não é só o português. Mas digamos que o português já metaboliza a saudade de uma forma muito intensa. Mas este homem metabolizou a saudade de uma forma única. Ele viveu constantemente pela saudade. A relação que teve com os seus semelhantes foi sempre pela saudade. Ele nunca pretendeu viver nada a não ser através da saudade. Daí a importância que o amor tem, mas um amor vivido, uma paixão vivida de uma forma muito, muito particular. Professor, da vasta obra, o que é que era capaz de escolher? Para si, o que lhe tocou mais? Um livro que tem muito a ver com Amarante. Muito. De facto, é um livro que tem profundamente a ver com Amarante, profundamente a ver com Gatão, com a casa de Pascoais e até com a aula em que Pascoais viveu. É um livro, de facto, universal e, ao mesmo tempo, muito local. Estou a falar de um livro publicado em 1942. Fernando Pessoa já não o leu. Se o tivesse conhecido, penso que teria reformulado a sua literatura. Publicado em 1942, em edição de autor, imagino, nem sequer é um livro publicado numa editora, chamado Duplo Passeio. E é um passeio que Pascoais faz no carro de um advogado do Porto, muito amigo, Ângelo César, que é uma figura importante, até do futebol, foi presidente do Futebol Clube do Porto, mas ao mesmo tempo foi deputado no Estado Novo pela União Nacional, foi poeta e era um homem que estava muito ligado a Pascoais. Foi um daqueles jovens que apareceu com 16 ou 17 anos aqui no Solar e que Pascoais, de alguma maneira, perfilhou. Fez dele um afilhado, mas um afilhado da alma, não é? Da saudade. E o Ângelo César, aqui em 1937, apareceu aqui num carro, não sei se é um Fraschini ou um Fiat, aparece-lhe aqui no Solar, está o António Duarte também aqui instalado na altura, que era um jovem de 20 e tal anos, e o Ângelo César desafia-o a fazer um passeio. E eles vão de carro, atravessam o Marão, vão almoçar a Vila Real, almoçam em Vila Real e de Vila Real seguem para cima. E passam numa aldeia chamada Travassos, no Barroso. E Pascoais vê uma criança que lhe aponta um crucifixo e que diz simplesmente: "Este é o Senhor". O passeio continua e regressam já pela noite a Pascoais. E Pascoais adormece nessa noite e tem um sonho. Daí o duplo passeio. O primeiro passeio é o passeio físico. Marão, Vila Real, Travassos, do Barroso ou de Montalegre. E, finalmente, o regresso por Salamonde e Braga a Amarante. O segundo passeio, tão grande, tão extenso como o primeiro, é o sonho. Daí eu dizer, a cama de Pascoais neste livro tem uma grande importância. Ele deita-se na cama e as imagens que tem são as do passeio. E, sobretudo, as imagens daquela alminha que ele vê em Travassos e que é uma figura de um Jesus crucificado. E ele sonha com o Jesus crucificado. Eu diria que este livro, Duplo Passeio, é um evangelho para a criação de uma nova religião. Pascoais, na verdade, para além de poeta, para além de filósofo,
para além de pensador, foi um homem profundamente religioso, sabe? Mas um homem religioso que não tinha nada, daí ele escrever o São Paulo, o São Jerónimo, mas que nunca entrou numa igreja, que se recusava a entrar numa igreja. O Duplo Passeio é, de facto, um livro profundamente religioso, mas profundamente escandaloso para qualquer católico. Porque o Jesus que aparece naquele livro, no sonho, é um Jesus onírico, é um Jesus que profetiza um quinto evangelho que não está escrito. Pascoais escreveu-o ali pela primeira vez. Ele arranjou uma palavra naquele livro para definir este sentimento religioso. O ateoteísmo. É um palavrão forte. Hein? Está pela primeira vez dito neste livro. O que é que ele quer dizer com isto? Que o sentimento religioso do ser humano tanto é a descrença como a crença. Nós não podemos apenas crer. Simultaneamente temos de descrer. Não há nenhum homem, nenhum ser humano que possa crer sem descrer ao mesmo tempo. Daí a experiência do ateísmo. Ser ateu é muito importante para um ser religioso. Está a ver? Isto é uma experiência. E ele descobre isto no sonho. Descobre isto no sonho. Porque o Cristo que lhe aparece no sonho é um Cristo bêbado. Está bêbado. Ele dá-se conta que aquele Cristo se embebedou. E, portanto, a mensagem que o Cristo dá no tal quinto evangelho é dizer: não creiam em mim nunca mais. A única coisa que vocês podem fazer é não crer em mim. Portanto, daí a tal experiência do ateísmo. Descrer. Portanto, isto é de uma importância, é um livro de uma importância enorme, em termos de pensamento filosófico e ao mesmo tempo religioso. Sabe, no Santo Agostinho, que é o livro que ele publica logo a seguir, em 1945, e que ele considerava pessoalmente o livro mais importante. Eu dou uma grande importância ao Duplo Passeio, mas o Pascoais, no final da vida, o livro que considerava mais importante de tudo o que tinha escrito era o Santo Agostinho, publicado na Civilização do Porto, em 1945. E ele, no Santo Agostinho, diz o seguinte: para defender o ateoteísmo, esta expressão ao mesmo tempo do ateísmo e do teísmo, ele percebe que as duas coisas são muito importantes. Ele diz o seguinte: o ateoteísmo, o ateoteísta, primeiro, é o próprio Deus. Como é que Deus não é ateu? Como é que nós podemos conceber um Deus que se olha ao espelho e diz: eu sou Deus? Não. Deus, a experiência que tem de si próprio é ser ateu. Portanto, ele diz: o ateísmo é da maior importância. O ateu faz muita falta à experiência religiosa, porque o próprio Deus, se existe, é ateu. António, 73 anos depois da morte do poeta, tem havido o devido reconhecimento à sua obra? Tem, eu acho que sim. Senão não estaríamos aqui a falar como estamos. Senão a obra de Pascoais estaria enterrada e ninguém a conheceria. E pelo contrário, a mensagem que Pascoais tem está a ser estudada, está a ser lida e está a ser valorizada. E no seu ponto de vista, o que é que pode ser feito ainda para divulgar mais a obra? Certamente o espólio tem um papel muito importante. É preciso trabalhar o espólio de Pascoais. É preciso haver equipas académicas a trabalhar aqui, do Porto e de Vila Real. Eu vejo, sobretudo, uma parceria da Câmara de Amarante com estas duas instituições, a Universidade de Trás-os-Montes e a Universidade do Porto, a Faculdade de Letras do Porto. São duas instituições que no futuro poderão ter um papel muito importante na leitura e na dinamização deste espólio. António Cândido, Amarante tem cuidado devidamente do seu poeta?
Eu diria que Amarante tem feito o que pode. E a compra do espólio de Pascoais foi um passo, a meu ver, muito importante. O espólio de Pascoais foi conservado, preservado durante várias décadas pela família, o que foi notável e muitas vezes é quase um acontecimento único e raro, muito raro. Mas foi um passo muito importante a compra do espólio. Portanto, o Amarante deu um passo importante. Tem outros passos a dar agora, que é a dinamização do espólio. Mas o passo mais importante está dado. Em relação a Pascoais, em poucas palavras, como é que define o poeta? Também é das pessoas que eu gostaria de o ter conhecido pessoalmente. Pascoais é um espírito. E é um espírito que está vivo, não tem princípio nem fim. Pascoais é o rosto da saudade, confunde-se à própria saudade. A saudade é o desejo de viver, é a essência da própria vida. É assim que eu defino Pascoais. Para finalizar, gostaria que comentasse o epitáfio: apagado de tanta luz que deu, frio de tanto calor que derramou. Define o que foi a vida de Pascoais. Define muito, 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 muito bem o que foi o corpo de Pascoais. É o corpo que lá está, são os ossos que lá estão. Não sei se um dia os veremos ou não, mas o que lá está é aquele corpo que tanto calor deu e que tanta luz emanou. O espírito não. O espírito libertou-se e não está lá. O epitáfio deixa isso no segredo. É preciso no epitáfio distinguir o corpo do espírito. O epitáfio é para o corpo, não é para a vida nem para o espírito, é para o corpo. Ele libertou-se naquela luz e naquele calor que irradiou daquele corpo. Está bem? Não deixou filhos, é verdade. Não deixou filhos físicos, materiais, mas deixou uma palavra que se libertou daquele corpo e que é a luz e o calor que dele emanou e que sobreviverá até ao final do mundo. A saudade vai para além da eternidade. António Cândido, obrigado por fazer esta viagem connosco ao mundo de Pascoais. Muito obrigado. Obrigado, eu. Muito obrigado.